Shabbat Shalom, boa tarde a todos. Nós vamos fazer uma oração para abençoar o nosso Rosh, né? Pedir para que Deus abençoe, que vai trazer o shiur de hoje. Peço a gentileza de todos para a gente poder. Eterno e soberano Deus, nosso Pai, meu Deus, nós estamos aqui, meu Deus, cumprindo seu mandamento, com prazer, meu Pai. Então eu te peço humildemente, em nome de Yeshua, que o Senhor venha abençoar a vida do nosso Rosh, Caleb e Yehudá, que trará o shiur para a gente, meu Deus, que vai nos ensinar, meu Pai, um pouco mais, uma porçãozinha a mais da Tua Palavra. Então, em nome de Yeshua, meu Deus, esteja agora presente nesse shiur, que seja o Senhor usando o Rosh Caleb para poder nos ensinar um pouco mais da Tua Palavra, porque nós precisamos dela para a nossa vida. Então, meu Deus, eu entrego a vida do Rosh Caleb em Tuas mãos e a vida de cada família aqui representada, de cada membro aqui representado. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Pode se sentar. Brit, olá, Rio de Janeiro. Rosh Caleb me ajudar. Vamos fazer mais um shiur, um estudo sobre a Parashá Hashavua, a Parashá da semana, que é... Qual é a Parashá da semana? Matot Mazei. Isso. Matot Mazei. Que está no livro de Números. do Mashba Midbar, Último. Números, que vai do capítulo 30, versículo 1, Passuque 1, a 36, 13, compreendendo essas duas parashotas. De novo, né? Duas parashotas juntas, para a gente fazer esse estudo. Tem muito conteúdo, a gente vai abordar alguns temas aqui desse conteúdo, fazer inicialmente só um resumo da Parashá, a gente vai fazer alguns comentários pertinentes. Todas as parashotas são muito ricas, né? Foram porções separadas, né? Que nós temos cada semana esse estudo. E todo ano se repete, são as mesmas parashotas, né? Os mesmos estudos, mas nunca é igual. E mesmo que seja igual, é interessante que a gente vai de novo, revendo conceitos, trabalhando no nosso interior. O importante é trabalhar nosso interior, porque nós não podemos entrar aqui se sejamos os mesmos, né? A gente tem que interiorizar, entender melhor. O judaísmo messiânico traz isso, né? A nossa bagagem com a Yeshua, da Brit Hadashah, com a Torá. E a gente vê que as duas coisas estão entrelaçadas, fazem parte do mesmo conceito, não há como você separar. Eu até falo, a Brit Hadashah poderia muito bem estar no Talmud como um comentário da Torá, perfeitamente, dentro da literatura, perfeitamente, tirando toda essa questão de interpretações erradas, até traduções erradas, né? Mas por isso que a gente está aqui, a gente está trabalhando essa porção. Então, Parashá Hashavua, são essas duas porções, terminando o livro de Bar Mitzvah Números, né? A gente terminando essa jornada, né, que a gente está passando, né, e vai entrar em outro momento. A próxima Parashá já entra em Devarim, né, Deuteronômio, que a gente vai trabalhar, vai ser um momento que Moshe vai estar revisando com o povo, né? A maioria das mitzvot já foram passadas, terão novas mitzvot sim, mas é um momento de revisão. Então a gente está aqui. Então essa Parashá, a leitura da semana, Matot Masei, as tribos, né, as viagens das tribos, né, ela possui uma narrativa forte, né? Então ela começa aqui em Números 30, nós vamos ver aqui no 2. Vai falar assim: falou Moisés as cabeças das tribos de Israel, dizendo: isso que ordenou o Eterno. Quando o homem fizer um voto ao Eterno, ou fizer um juramento para se obrigar a alguma abstinência, não profanará a sua palavra, como tudo que sair da sua boca, assim fará. E quando uma mulher fizer o voto ao Eterno, se obrigar a alguma abstinência, estando em casa do seu pai, na sua mocidade, e escutar seu pai, seu voto, e a abstinência que ela se obrigou, e calar-se
para com ela, o seu pai, afirmar-se-ão todas as suas promessas, e tua abstinência que se obrigou se afirmará. E se lhe impedir seu pai no dia em que escutou, todas as suas promessas e a abstinência que se obrigou, não se afirmarão, e que o Eterno lhe perdoará, porque seu pai lhe impediu. E se ela ficar comprometida legalmente em casamento, ainda sob os votos ou declaração irrefletida dos seus lábios, para que em si se obrigou ao seu noivo, ouvindo escalar-se-á para com ela no dia em que os ouvir a afirmação, os votos dela e a abstinência que se obrigou a si mesma se afirmará. E se o noivo a impedir no dia que a ouvir e anular o voto que tinha sobre ela, e se a declaração irrefletida dos seus lábios para si mesmo se obrigou, o Eterno a perdoará. A promessa da viúva ao divorciado, tudo que se obrigou se afirmará, e se na casa de seu marido prometeu e se obrigou a alguma abstinência com juramento, e escutar o seu marido calar para com ela, não a impedir-la. Afirmação, todas as promessas, todas as abstinências que se obrigou a si mesmo e afirmou. E assim continua. E se o marido as anular no dia que ela escutou, tem esse detalhe. Tudo que saiu dos lábios dela, assim como as promessas e abstinências em que se obrigou, não se afirmarão. Seu marido as anulou e o Eterno perdoará. E assim continua. A gente vai ver essa questão de você se comprometer. Como é que é isso? Então, quer dizer, eu faço um compromisso, eu tenho um compromisso, melhor dizendo, com o Eterno, e posso anular esse compromisso de qualquer forma? Não é? Não. Então vamos trabalhar alguma coisa. Se um homem fizer um voto a Hashem, ou fizer um juramento e impor uma proibição à sua pessoa, ele não quebrará sua palavra. Ele fará conforme tudo que sair da sua boca. Ou seja, o que nós falamos tem uma força muito grande. As pessoas costumam fazer compromissos e promessas, né? Eu vou fazer... Não, olha Deus, se você me der isso como fosse uma barganha. Mas é da boca para fora. Aqui a gente tem dois tipos de promessa, né? Votos, juramentos, né? A palavra hebraica que foi traduzida como voto é neder, que significa promessa, voto, algo prometido, neder. E tem a ver com uma restrição, um objeto, por exemplo, para dar um determinado objeto ou animal. É uma coisa específica. No direito tem, né, a questão de você... eu vou pagar com este carro, vou deixar até a questão dação em pagamento, também no legado, também a questão de testamento, vou deixar este carro, ou vou deixar um carro. Então, dação em pagamento. Eu vou, você se compromete, né, dar... Você tem uma dívida, em vez de você pagar em dinheiro, você se compromete a dar um bem. Você pode dar um bem específico, placa do carro e tudo. Exato. Ou pode falar assim, vou dar um carro, né, num valor de X, modelo, pode ser tal. Fica meio abrangente, não é isso? Isso. Quando é específico, é esse método. Algo prometido que tem a ver com uma restrição, um objeto. Legado específico. Legado específico, aquele imóvel. Eu vou dar para aquele imóvel quando morrer para o imóvel, endereço X. Isso. Exatamente. Então, quando a pessoa fala assim, Eterno, se for isso, eu vou sacrificar essa ovelha, por exemplo, esse animal, este aqui, esse aqui. Né? Um animal qualquer, aí já chevoar. É diferente, é interessante. Então, um juramento, a palavra hebraica para juramento, então voto voto é específico. O juramento fica mais genérico. Está entendendo? Fica essa questão do juramento. Chevoar, que tem a ver com a restrição de uma própria pessoa de não fazer certa atividade, por exemplo. Né? Por exemplo, não vou dormir à noite também, vou deixar de fazer algo, mas abrangente, né?
uma vez que esse texto vem depois das leis sobre sacrifício. É interpretado que a pessoa que faz uma promessa de sacrifício é obrigada a cumpri-la na próxima festa marcada quando visita o templo, né? Aqui, entender essa diferença. Um é específico de um caso, o outro. Essa questão de compromisso é muito sério. Dentro do judaísmo até tradicional, até racídico também, né, o mais ortodoxo, quando a pessoa é chamada para fazer a leitura da Torá, aliás, a Torá, é chamada para fazer a leitura, é uma honra subir a Mimá, né? Você fazer essa leitura da Torá, isso é uma honra. E é perguntado para ele, é chamado, né? Primeiro ver lá se tem um Cohen ali, se tem um Levi, se tem alguém que é Cohen vai ser o primeiro, depois Levi, tem toda essa ordem, e chama uma pessoa. E pergunta-se para ela, você vai subir, né? A Mimá vai fazer aliar a Torá, né? Não importa qual seja o primeiro ou até a sétima, não interessa, vai fazer aliar a Torá. O que você vai fazer por essa sinagoga? Assim, o que você vai fazer por essa sinagoga? O que você vai dar para essa sinagoga? Qual tzedakah que você vai fazer? É perguntando. E a pessoa, não, tudo bem, eu vou fazer uma tzedakah de X. Vou contribuir tanto. Ou faz uma promessa, sabe, vocês estão precisando aí de um carro, um ar-condicionado, vou dar um ar-condicionado genérico, pode ser, né? Aí você chega, ou vou dar aquele ar-condicionado X que eu tenho, né? Por exemplo, né? Estou dando um exemplo, mas normalmente é um valor de espécie, em dinheiro, alguma coisa assim, para ajudar. É interessante, né? Então aí a pessoa sobe. Existe uma história, né, que eu escutei de um rabino uma vez, e ele foi a Israel. Estava estudando, foi a Israel, fez os cursos que estava fazendo, e uma vez ele estava na sinagoga, visitando essa sinagoga, e foi chamado para fazer ali a Torá. Fizeram essa pergunta para ele. Ele falou, não, sim, vou contribuir com tanto. Vai contribuir com tanto? Perfeito. Subiu. Então, fez. Só que depois ele foi bem, grana está mal, estou com pouca grana aqui em Israel. Não dá para dar esse valor. Eu me comprometi, mas não dá para dar esse valor. Depois eu mando. Fez os cursos dele, saiu de Israel, veio para o Brasil, já era. Oi? Esqueceu. Passado-se o tempo, esqueceu. E interessante, ele era rabino e não tinha se casado ainda. E era uma cobrança muito grande em cima dele. Ele vai se casar, ele não dava certo com ninguém. Nada dava certo. As coisas não funcionavam. Parte da vida dele não estava funcionando. Uma parte estava legal, mas outra parte não estava legal. Aí, visitando novamente Israel, aí lembrou daquela sinagoga, poxa, aquela sinagoga e tal, foi visitar. E aquela promessa que ele tinha feito há anos, resolveu. Poxa, agora não fui chamado ali a Torá, mas agora eu vou fazer, né? Hoje eu tenho, ele fez, né? Eu não sei se foi o valor certo, até a mais, né? Vamos colocar os juros aí, correção, né? Ele deu aquele valor. Voltou para o Brasil, poucos meses depois já estava casando. Quer dizer, a gente tem que entender o que acontece na nossa vida. Muitas situações na nossa vida não dão certo, que você se compromete com o eterno. Você não se comprometeu, quando ele chegou lá, ele não se comprometeu com aquela sinagoga específica, não se comprometeu com aquele rabino, com aquele roxo, que seja. Ele se comprometeu com o Hashem. Nosso compromisso é com o eterno. E ele quebrou esse compromisso. Ele não cumpriu esse compromisso. Por ele não ter cumprido esse compromisso, parte da vida dele travou, ficou para trás. Ele estava andando e ficou aqui. Uma pendência. Quando ele acertou esse compromisso com o Eterno, com o Hashem, as coisas andaram. Olha, impressionante, né? Impressionante. Depois que ele fez isso tudo, quando ele viu, aí que ele entendeu, eu falei assim, eu já sei porque não tinha dado certo antes, porque eu tinha travado algo que eu tinha me comprometido com o Eterno. É muito forte, né? Esse exemplo é muito, muito forte, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado o tipo de compromisso, né? Então, as leis do Eterno têm que ser cumpridas. A gente acha que isso é coisa do homem. Não, se você faz alguma coisa
na casa de Deus, se você está na casa de Deus, você tem que ter um compromisso com Deus. É esse compromisso que o Eterno cobra. Né? E esse compromisso vai desde a parte de você estar presente, de você estar acompanhando o serviço, de você estar contribuindo, de seja qual forma for trabalhando, e também financeiro para bancar o local. Né? Uma das formas que era para bancar aquela sinagoga era isso, a pessoa que tinha essa honra de subir a Torá para ler a Torá, fazer aliar a Torá, ele ia contribuir algo, tipo assim, algo, se o Eterno, a gente tem que entender, se o Eterno está dando algo para a gente tem que contribuir. Isso não é a teologia da prosperidade, não, que isso foi um grande erro, né, a teologia da prosperidade, mas você tem que contribuir para as coisas andarem. É aquela máquina que tem as engrenagens, mas não tem o óleo, né? Aí a engrenagem fica batendo uma na outra e vai parar. Tem que ter um óleo para lubrificar. O óleo é o teu compromisso com o Eterno que você está fazendo, né? Pode interromper se quiser levantar. Pode começar. Não, eu estou acompanhando ele pensando em outras coisas. Realmente o compromisso nosso com Deus, eu acho que é o mais importante na nossa vida. Exatamente. Com certeza. Se nós acompanharmos o que Deus diz, a nossa vida pode correr, né, melhor. É Com isso que eu estou certeza. pensando, né? Eu lembrei de um fato interessante, né? Sedacar. Sedacar não é um favor que a gente presta a alguém, ou à sinagoga, ou ao Eterno. Fazer uma sedacar é um ato de justiça. O ato de justiça, por que ele é chamado de ato de justiça? O ato de justiça, ele se comporta da seguinte forma: a justiça não é só para quem está recebendo, é para quem está dando também. A gente não consegue entender. Certa vez a gente estava conversando, até o Rush falou isso para mim, lá em casa estava conversando. Tem pessoas que estão vivas, prosperando aos 90 anos, e a gente descobriu por que elas estão vivas. Porque elas fazem sedacar. Elas nem sabem. Elas nem sabem por que está acontecendo não são isso. judias, não são judias messiânicas, tem nem religião. Mas é um princípio, uma lei do Eterno. Ela ajuda os Tá entendendo? outros, então Deus está conservando a pessoa em vida. Olha que coisa. Então quem é o maior beneficiado? É quem está recebendo? Ou a pessoa de 90 anos que está dando? É a pessoa de 90 anos que está dando, gente. E o Eterno dá a possibilidade dessa pessoa estar contribuindo e está dando a possibilidade dela encontrar o Eterno. Aí cabe também a pessoa, o encontro, né? A gente vai ver essa questão, Matot Massei, né? Que é a questão dessas parachutes. A Massei fala, se der tempo a gente vai até abordar isso, das 42 viagens que o povo teve que fazer no deserto. As 42 viagens começa a Paraxá. Deserto 3, 2. 3, 2? 3, 2. Não. É 32, aqui. 33, 1. 33:1. Estas são jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito. Números 33:1. Bamidbar 33, 1. Estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, por intermédio de Moshe e Arão. Escreveu a Moisés as suas saídas conforme as suas jornadas, por dito do Eterno. Estas são as jornadas conforme as suas saídas. Aí está falando o quê? Das 42 jornadas da saída do Egito. Aí você pensa assim, poxa, essas são as jornadas, algumas traduções que saíram e outras traduções da saída, né, da terra do Egito. O que quer dizer isso? Eram 42 dias. Não. Não? Não é isso não. Você fala assim, poxa, a saída foi uma só, né? Quando eles chegaram no Mar de Juncos, atravessaram, teve aquela história toda, abriu o mar, depois fechou, os inimigos de Israel foram submersos ali, morreram e tal. Saíram do Egito. Estão em outra terra agora, é um outro caminho que eles estão fazendo, não é isso? Não.
Cada jornada é uma saída que você está fazendo, é um encontro. Estou falando isso já adiantando, né, na Paraxá. É um encontro com Hashem. Cada saída é necessária para você trabalhar e tirar um pouco do Egito de você. No outro acampamento a gente fala, eu falava muito, tem áreas da nossa vida que ainda precisam de conversão. E tem muitas, né? Se a gente for ver, tem, olha como tem. Essa área que precisa de conversão é o Mitzrayim, é o Egito. É o Egito que a gente precisa tirar de nós. Né? Cada jornada tem uma função de tirar uma parte do Egito da gente. Então aqui nessa Paraxá, Masei, né, já está falando de cara que nós precisamos tirar ainda Egito de dentro da gente. Por isso, né, que quando nós estamos em Pêssah, né, em Páscoa, é dito que você tem que entender como se você estivesse saindo do Egito também, naquele momento. Porque você entrando nessa questão de saída do Egito, você está interiorizando que você precisa também tirar esse Mitzrayim, né, aperto, né? Então, o Egito é um lugar espiritualmente desce para o Egito, espiritualmente mais baixo. Mitzrayim é a palavra hebraica para Egito, que significa constrição. Que é um contraste o quê? Da terra de Israel, que é chamada de terra boa e vasta. Terra de Israel, boa e vasta. Egito, lugar de opressão, de aperto, de estreito, escravidão espiritual e também até física, né? Então, essa é o contraste, é um caminho, 42 jornadas, foram 42 saídas do Egito. Você precisa. Então é um contraste. Constrição, né? Algo apertando para vastidão. Esse caminho de vastidão você precisa percorrer. E foram 42 caminhos. Cada jornada que eles faziam, pum, 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 pum. Eles iam de lugar em lugar. É muito, muito interessante. Depois a gente volta para isso. Essa era da Paraxá Masei, vamos voltar para Matot, né? Então, nessa Paraxá tem leis de voto e como anular o voto. Então a gente vê aqui que um pai pode anular o voto de uma filha. Então a filha fez um compromisso com alguém ou perante Hashem. Mas sempre tem a questão, tanto o pai, quanto o marido, quanto o noivo também, no momento que escutou, no momento que tomou conhecimento, pode anular. Se foi um voto sério, certo, com Hashem, se naquele momento anulou, não vai ter contra a pessoa nenhuma questão de contrapartida, vamos dizer assim, do Eterno. Ele não vai ser culpado por isso. Mas se, por exemplo, escutou o marido, que seja, a esposa falou, olha, fiz um voto X. Aí o marido chega assim, tá bom, depois a gente conversa sobre isso, porque agora eu não estou com cabeça para isso, depois a gente conversa. Passou um dia ou dois, ou o que seja, vamos voltar àquele assunto? Já passou o tempo, porque já tinha. Para anular agora, se tiver alguma consequência, o marido vai ter que assumir essa consequência, não a esposa. Nem ninguém. Como é que é? Dá um exemplo de novo. Como é que é? A esposa fez lá um voto, seja, pode ser para Hashem, ou pode ser um voto para alguma pessoa, fez uma promessa, o que seja. Tipo assim, vou colocar meu filho na tua escola. Não, É um exemplo. Ou questões até espirituais também. Olha, vou estar num tal lugar. Vou dar um valor em dinheiro. Ou vou dar um valor Também. em dinheiro. Um exemplo. Ainda não deu, não fez ainda. Aí chega no momento, o marido descobre, o marido tem que naquele momento começar a sentar com a esposa e conversar. Olha, eu entendo que isso não é certo. É assim, vamos dar um tempo. Para. Aí travava. Entendeu?
Agora, se ele escuta isso tudo, fala, não estou com cabeça agora para conversar, passa-se um momento, né? Pode ser um dia, 2, o que seja, e vai começar de novo, ele vai querer anular isso? Ah, não, você não pode fazer isso. Não pode mais anular? Até pode, mas a consequência dessa anulação vai para ele totalmente. Não vai para a esposa que fez o compromisso? Porque ele que está anulando fora do tempo. Entendeu? Eu estou falando até a questão espiritual. É questão espiritual. Isso Então, aí. se você chega no momento, acontece isso, você tem uma situação espiritual aí acontecendo. Você tem que cortar no momento certo. Mesma coisa o noivo, mesma coisa o pai. No momento que escutou. Feito depois, tem uma consequência. Então, o fato dele ter adiado a resposta... compromete, ele se compromete espiritualmente. E se a mulher não falou? Só falou assim, eu preciso falar sobre um compromisso que eu assumi agora, não dá para falar, depois você fala. Aí de caso em caso, né? Que ele não sabe o conteúdo. Quando ele souber o conteúdo da história, sim, aí já... aí a consequência já é dele. Entendeu? Sim. Tá? Então, tem essa combinação, né, de fatores aí, né? Então, vamos trabalhar um pouco essa questão toda. Então, mas tudo isso, né, essa questão, é até interessante, né, trabalhar depois aqui, o noivo, junto com o pai, pode retroativamente pegar algo que a noiva, né, fez de promessa no ano passado e anular. Olha que interessante. Isso é até interessante a gente tentar fazer um paralelo com a Brit Hadashah. Não separei versículos não, mas a gente vai trabalhar junto agora isso, né? Então, segundo nossos sábios, né, existem 3 maneiras de anulação. Se você tiver um Raham, que é um grande sábio, o cara top da nossa geração, top, um sábio top, ele tem poder de liberar uma pessoa de uma promessa que tem assumido. Você fez uma promessa, aí você viu que essa promessa não estava certa, você vai num tzadik, né? Esse Raham, que é um grande sábio, ele pode anular, até retroativamente. Ele pode. Porque ele tem uma capacidade espiritual para isso. Entendeu? Mas não é qualquer um. Né? Vai vir para mim, vai vir para mim, por exemplo. Isso é um ticum? É um acerto, né? É um acerto. É um acerto. Então mas o rabino pode fazer o tem ticum. que ser um grande sábio. Depende de qual rabino. Depende. O nosso pode. Tá puxando sardinha. Vai chegar para mim, Deus Caleb, olha só, anula isso aqui. Eu vou falar assim, é ruim. Eu não Fala com o rabino. Não sou um grande sábio, não sou um tzadik, quanto menos um tzadik. Não dá, né? Não dá. Deu Mas ruim, é um né? ticum mesmo, é um ticum. É um acerto. É um concerto que ele vai fazer. O pai de uma moça, aqui tem o seguinte, o pai tem autoridade sobre os filhos, espiritualmente falando, até o quê? Até casar. Não, calma. Bar mitzvah e bat mitzvah. Até o bar Bar mitzvah, mitzvah. 13 anos o menino. Bat mitzvah, 12. 12 anos a menina. Espiritualmente falando. Depois eles assumem. Depois eles assumem. Só que aí tem uma questão halálica aqui, né? De entendimento também dos nossos sábios, né? Que se a moça ainda estiver sobre, né, a tutela do pai, ele ainda tem. Alguma autoridade? Ele tem ainda autoridade. Então há uma discussão nisso, né? Tem. Então o pai de uma moça que tenha feito um voto quando estava ainda sob a sua tutela, aqui não está falando da questão da maioridade espiritual, 13 anos. Está falando que está sob a tutela, ou seja, solteira, ainda está lá, o pai ainda tem uma autoridade. Né? E o esposo tem poder de veto, né? Sobre, né, a esposa também. Né? Então os poderes do pai e da esposa não são retroativos, ou seja, se ele for vetado daqui para frente, ó, sob, veta agora, daqui para frente. Está entendendo essas questões todas? Por isso que é muito importante, uma responsabilidade muito grande você fazer qualquer tipo de voto, de compromisso.
E se você também, não só essa questão que a gente está falando, você está num lugar, como a gente viu, a gente até no outro acampamento, a gente viu muito isso. As pessoas estão naquele lugar só para ter um benefício. O que você vai dar em troca? Lembra que eu falei ali a Torá? Subida para a leitura da Torá, que é uma grande honra. O que você vai fazer em troca dessa grande honra que você está recebendo? Está entendendo? Você está numa sinagoga, num local sério, é uma honra você estar ali. As pessoas não têm essa ideia, essa dimensão espiritual. Não tem. Como se dizia no outro acampamento, se você não tinha esse conhecimento, e é uma coisa do passado, que você fez um voto, fez né, seja lá o que for, e esqueceu, não cumpriu, como foi no caso daquele homem, né? Mas ele depois lembrou, mas ele até tinha conhecimento, só que esqueceu, né? Isso pode ser anulado a partir do momento que você... eu não me lembro mais se eu fiz alguma coisa no passado. Aí, eu posso orar, rachei... Vou te dar um exemplo de Yom Kippur, né? Você tem votos como essa história que eu contei desse rabino, ele lembrou, foi lá e cumpriu um voto do passado que estava travando a vida dele espiritual toda, né? E ele cumpriu e a vida espiritual dele... Vida espiritual que eu digo que é tudo um contexto, né? Ele não conseguia casar porque tinha alguma coisa espiritual que estava travando ele, que foi um voto que ele fez. Que ele não cumpriu. Entendeu? Ele uma quantia e não deu. Aí travou. Parece que não é sério, mas é profundo. É muito sério. Seria o voto de todo mundo. Aí, Ele fez um voto de tolo. Aí o que acontece? O que ela está falando? Eu fiz um voto e não cumpri. Se você tem condição de cumprir esse voto, vai e cumpra. Não tem mais condição nenhuma. O que a gente faz em Yom Kippur? Na véspera de Yom Kippur, nós temos uma oração específica para anular os votos, as promessas que nós fizemos, seja com homem ou com Hashem, para anular isso. A gente ora pedindo anulação disso. Então, na véspera de Yom Kippur é feito esse tipo de coisa. Mas vai funcionar para votos que você não tem condição. Senão vira leviandade, vamos dizer assim, uma banalidade. Vou fazer um monte de voto aí. Olha só, não cumpri nada. Pede perdão, né, para anular. Anula isso aí. Eu estou, Não é assim. na realidade, assim, quando você não tem o conhecimento, né? Você é ignorante sobre esse fato. Não, mas vamos lá. Você fez no passado. Você não frequentava, não tinha esse conhecimento. E aí você fez algum voto que você nem lembra mais se fez. Não, vamos lá. Tem certas coisas que você tem que entender. Se você fez um voto, naquele teu contexto, você tinha compromisso de cumprir aquele voto. O grande problema é que nós fazemos alguns votos espirituais até no passado, que a gente estava dentro de um contexto espiritual complexo. Então hoje você pede para anular esses votos todos. Aí entra até Yeshua nessa questão, né? De anulação. Agora, dizer, eu não tinha conhecimento. Eu até falo hoje, essa questão de Deus não leva em conta o tempo da ignorância. É em termos, tá? Porque hoje as pessoas têm toda a condição de buscar conhecimento. Então, muita gente dá, eu não sabia, eu nem sabia que era para guardar o Shabat. Como não? É o quarto mandamento. Quantas vezes se repete isso na Torá? Yeshua guardava o Shabat. Os discípulos estão pedindo Yeshua guardar o Shabat. Agora você vem uma doutrina de homens, diz que o Shabat não existe mais, é o dia do Deus Sol. Sunday, domingo. Vamos guardar o dia do Deus Sol. Aí cria uma invenção em cima disso, até que Yeshua, a gente já trabalhou isso, depois a gente pode fazer esse Yeshua de novo, que Yeshua ressuscitou no domingo. Não, ele não ressuscitou no domingo. Ele ressuscitou no final do Shabat. Aí tem toda a contagem, não vou fazer agora, né? Até pelo horário que aconteceu, no calendário secular, a ideia era sábado. No calendário bíblico era o final
do Shabat, né? Mas isso aí é um outro shiur, a gente já fez, a gente pode voltar a fazer. Então está entendendo a responsabilidade que a gente tem. Continuando aqui, né? Então essa anulação, a gente tem que tomar muito cuidado. Aí você tem questão do noivado. O noivo, quando há um compromisso de noivado, né, ele pode anular algum voto da noiva, porque a noiva, é até interessante, né, quando, né, da época do casamento, né, você tem dois estágios, né, o noivado, que é o compromisso, que do Shin, e o casamento, que é Nissuim, propriamente dito, né, são dois momentos diferentes, o noivado e o casamento. Mas tem responsabilidade. A noiva, né, quando ela fica noiva de um homem, ela fez um compromisso com esse homem, ela não está mais disponível, vamos colocar assim, né, para outros homens, é só para aquele. E ela tem que abrir mão de tudo, ainda não é casada. Vamos começar a fazer um paralelo aí com a questão de Yeshua, né? Vai voltar ao casamento, né? Nós ainda estamos nessa fase de noivado, de compromisso. Vou continuar aqui e vocês vão entender o que eu quero falar. O noivo, ele não tem o direito por si próprio de anular um compromisso, né, que a noiva fez no passado, uma promessa, né, dentro daqueles dois aspectos que a gente citou, que a noiva fez no passado. Ele por si só não tem. Mas em conjunto com o pai, ele consegue, os dois juntos conseguem anular. Até retroativamente. Interessante. O pai sozinho, né, retroativamente ele não anula, e o marido sozinho retroativamente não anula promessas passadas. Agora o noivo, que não é nem casado ainda, junto com o pai, ele consegue anular até compromissos, promessas retroativas. O noivo com o pai? Yeshua com Hashem. Olha só. É isso aí. Olha o noivo com o só. pai. O advogado e o juiz. É. O advogado e o juiz. O advogado É isso e o juiz. aí. Quando nós... Né, Então, peraí, o marido com o pai não pode? Não. Porque Quer dizer que a quando ele tutela, voltar... aí a responsabilidade, a volta de Yeshua, aí é casamento. O Mashiach. Nesse casamento, você já vai ter que estar acertado. Se você não acertar esse teu passado, já era. A oportunidade, você está entendendo porque o Mashiach não retornou até hoje? E dentro, né, do judaísmo, fala que o Mashiach vai vir quando Israel também estiver pronta para receber o Mashiach, com oração, né, com a questão do retorno ao Eterno, com a Teshuvá. Por isso que Yohanan, João Batista, ele batia tão forte, arrepender-se, se acerta. Porque ele está falando, o Mashiach está vindo. Quando ele chegar e houver o casamento, o que você fez de besteira no passado já era. É exatamente isso. Está entendendo a questão da salvação, de o que você fez no passado é perdoado? É o noivo E o vamos pai? colocar, e com o pai. A gente coloca Mashiach, Yeshua, com Hashem. A autoridade, o pai que está dando para ele, em conjunto, fala assim, vamos lá, perdoa. Depois, quando o Hashem fala assim, agora, faz o casamento. É como ele O falou. que fez no passado, aí já era. É como ele falou, é o advogado com o juiz. Exatamente. Você está entendendo como é urgente, né? Urgente realmente a nossa conversão, a nossa Teshuvá, o retorno ao Eterno. Está entendendo por que
João Batista, né, ficava gritando lá feito um louco e batendo na cara, não batendo literalmente, mas raça de víboras. Porque às vezes você não pode chegar só com palavras mansas, você tem que chegar firme para chamar a atenção. Tipo assim, acorda! Acorda aí. Acorda tu que dormes. Entendeu? Literalmente falando agora. Vou fazer uma analogia, porque assim, a igreja, o outro acampamento, costuma dizer que os judeus não vão, aquela coisa. Aham. E aí, no entanto, o momento que a gente está vivendo é que os dois lá têm que acordar, né? Tanto o judeu, Israel está pronto, mas também a igreja também tem que se voltar, porque a igreja está em Roma ainda, né? Exatamente. Olha, não vou citar agora nome, né? Porque um pastor estudioso, até ama Israel, está muito na mídia. Eu tenho livros dele, gosto dele. Não sei se eu posso falar o nome, enfim. Não fala. Não, mas vou elogiar ele, mas só que ele tem, se você entrar na internet, você vai ver num podcast, ele com um outro pastor que também é teólogo, estudioso, falando da história da igreja evangélica, como se perdeu. Ele mesmo fala isso. Como se perdeu. Ele fala uma coisa fortíssima ali, né? Também não vou repetir o forte que ele falou, para não ter problema. Mas ele fala uma coisa muito forte, que a igreja cristã se tornou algo, vou colocar esotérico, né? Para não falar muito, senão deixa... Depois eu falo para vocês quem é, o que é, porque eu vou estar comprometendo até ele, enfim, eu vou estar falando de outras pessoas. Mas a análise que ele faz é ótima. Aí você fala assim, caramba. E ele falou assim, olha, está tudo errado. Ele é um pastor conceituadíssimo. A gente assiste ele direto. Mas está tudo errado, mas ele não mudou. Ele não veio para o judaico messiânico, e ele tinha tudo para mas mim, tá? ele não veio, mas ele está prestando um serviço. Ele está mais em Israel do que aqui. Ele para acordar. Ele falou assim, que juntou, ele estava falando, aí estava falando até especificamente dos evangélicos, juntou uma parte espírita com católica e fizeram um negócio aí que hoje... A revelação, o negócio de revelação. Ele falou assim, fugiu. E também, pegando historicamente, desde a Igreja Católica, né, até, ele veio falando dos momentos, as confusões que teve. Então ele mesmo falou assim, tem que ajustar, não dá. Né? Então esse ajuste, voltando para João Batista, não quero entrar no mérito desse, mas é legal. Depois eu posso até passar aí para vocês, para não ficar na mídia, né? Que muita gente não pode nem entender esse pastor. Eu entendi perfeitamente o que ele estava falando, foi perfeito o que ele estava comentando. Então, é um ajuste que é necessário agora. Nós nos ajustarmos. Aquele papo lá, levantou a mão, aceitou Jesus, salvo uma vez, salvo para sempre. Não, é constante esse ajuste. Como eu falei, 42 jornadas. Foram 42 vezes que aquele povo, para conseguir atravessar o Jordão, que se abriu também, o Rio Jordão, né? Com Yehoshua, com Josué, se abriu o Jordão também. Para eles conseguirem fazer isso, eles tiveram que sair 42 vezes do Egito, espiritualmente falando. É impressionante isso. Essa paraxá é riquíssima, fala até a questão de guerra, né? que Hashem manda, né, guerrear contra um, contra o outro, não. Porque, né, você vai guerrear, deixar um e deixa o outro. Porque um estava guerreando contra Israel por mais medo, né, a questão não era ódio gratuito, o outro estava ódio gratuito, como a gente viu nas parashotas anteriores, né, Balaque, né, e Pinhos ali, Midianitas ali, como é que estava? Por que estava fazendo? Ia passar, mas sem problema, vamos destruir aquele povo. Por que eu quero destruir aquele povo? Porque eu quero. É o ódio sem fundamento. E isso também tem uma consequência. Né? Às vezes você tem uma pessoa que dá um ódio gratuito para você. Às vezes até no teu trabalho você está orientando. Eu passei isso essa semana.
Você está orientando o fulano, é assim que tem que ser feito. O cara não quer saber, é a mesma coisa, a gente falando, nós estamos falando de Torá. Olha só, a Torá não foi revogada, Yeshua é a Torá viva, ele veio trazer a interpretação correta da Torá. Os Talmidim, os discípulos de Yeshua, eram todos judeus. Yeshua era judeu. Yeshua judeu, rabino judeu, fariseu. A pessoa não quer ouvir. Você está num sistema que está fazendo errado. As festas de Hashem não estão sendo observadas. Está sendo observada a festa do mundo, como teve agora, a festa da roça, para não falar a festa junina, né? E a Augustina, a Juliana, né? Aí coloca a festa da roça, a festa do milho, carnaval gospel, Natal, mitraísmo puro, festa da Saturnália, e por aí vai. Festas erradas que estão atreladas a datas e a deuses pagãos. Não, mas o que vale é a minha intenção, porque se eu estou aqui comemorando o nascimento de Jesus, não importa dia 25, foi Tammuz que nasceu, não importa que domingo era o sol dos máximos, não importa, eu estou fazendo isso para Jesus. Tempo de ignorância acabou. É hora de acerto. É hora de acerto. O noivo, junto com o pai, ainda pode retificar o teu passado. Ainda. E ele está às portas. Ele está às portas para voltar. Quando ele voltar, acabou. Quem retificou, retificou. Quem não retificou, não retifica mais. Está entendendo? Vai ter chance de dar para frente, mas para o passado não. Aí você tem um compromisso, uma pendência espiritual muito grande para o passado. Pode falar. Pode falar. Entender. Alto. Ah, tá, desculpa. Quando você fala retificar, você deixar para trás o que você fez anteriormente, talvez também por ignorância, quando eu consigo entender. Pedir perdão a Deus. Né? Isso, eu ia perguntar. Se nós pedirmos perdão a Deus fervorosamente, de coração, o que a gente fez no passado era por ignorância, ou sei lá, por outro motivo, dali para frente, a gente seguindo a Torá e seguindo, largando para trás, não comemorando mais essas festas pagãs. Sim. E comemorar o que está na Bíblia, a gente pode estar Por meio, exatamente, por meio do noivo, Yeshua, né, que ele é. Ainda é um noivo. Ainda é na porta, né? É, a gente é. sabe que está chegando. Isso. A salvação é do Eterno, de Hashem. Sim. E ele tem um instrumento de salvação para o mundo. Yeshua. Jesus Cristo, como o mundo fala. Mashiach. O advogado. É o advogado. Ele é o meio, um instrumento dessa salvação. Então, se você verdadeiramente se arrepender dos seus pecados, está na Bíblia, né? Se você se arrepender, ficar contrito, falar assim, poxa, me arrependo verdadeiramente, entregar realmente a vida, isso é verdade, né? Para Yeshua, falar assim, tudo bem, meu noivo, eu agora sou teu, tudo. Com a lamparina acesa, né? Ele está vindo. Mas virgem. As virgens não eram noivas, né? As virgens eram as damas de honra, que tem que fazer parte. Você viu até as igrejas, a gente pode até colocar. Cortejo do casamento. Cortejo. São as igrejas, né? Vamos dizer assim, né? Que não tem a carral, né? Até um termo errado. Vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar o agrupamento de pessoas. Congregação, né? A congregação dele. Não é denominação nenhuma. Essa denominação não existe. Não. É o povo que pratica a Exatamente. Torá que ele vem buscar, ele acredita nisso. Exatamente. Não é nem a denominação Britolã, judaísmo. Não. Não. O povo. É Israel, né? Os judeus e É o povo dele. os enxertados. Aqueles que estão enxertados na oliveira, que é Israel. Oliveira é Israel. E o próprio Israel, né? Que é o Exatamente. primogênito, né? Filho Isso. de Não houve essa teologia da substituição, né? Que não, que agora a igreja espiritual, né? já não existe. Não existe. É
outra aberração. Mas vamos continuar aqui para a gente ir vendo. Então vamos lá. Sim, entendi. Então esse noivado a gente pode fazer que é um noivado com quem? Com o Eterno. Yeshua é esse noivo, Eterno é o Pai. A gente sabe que Yeshua não é Deus, ele é o representante de Deus na Terra. Eu sempre falo, dou aquele exemplo de José do Egito. José do Egito, quando ele veio a se tornar o vice-rei, né, do Egito, ele era o vice-faraó ali do Egito. Ele tinha todo o poder que o faraó tinha. Até a vida e morte estava na mão dele. O que ia acontecer no Egito estava na mão dele. Só que ele não era o faraó. Eu sempre posso ter uma analogia, né? Tipo, o faraó vestiu ele de faraó, colocou ele com todo o poder, mas falou assim... Deixa eu ver esse aqui. Ele deu todo o poder, mas falou assim, ó, tá vendo aquele trono ali? O faraó falando para José, Safanás Paneia, né? Que é o nome dele. Paneia, né? É. Tá vendo aquele trono ali? Tu não senta ali, aquele trono é meu. Aquele trono é do faraó. Mesma coisa com Deus. Quando você vai otorgar uma procuração para alguém, vou passar uma procuração, vou no cartório, faço uma procuração, instrumento público, que tem fé pública, tem poder público, eu estou dando poderes para a pessoa, em meu nome, fazer tudo que fosse, como se eu estivesse lá. A pessoa vai assinar por mim. É a mesma coisa. Então é isso que acontece. Tá? Você tinha alguma coisa para falar? Não. Quando você fala assim, que é para a gente poder entender e poder fazer essa visualização. Yeshua não é Deus. Existe um Deus sobre ele, tanto que ele fala, o meu Pai, o meu Deus. Todo momento. O tempo todo ele fala, eu faço o que o meu Pai manda. Eu faço o que o meu Deus manda. Eu estou aqui em nome dele. Todo o poder foi me dado. Todo o poder foi dado por ele. Então o poder não está nele, o poder foi dado por Deus. É muito importante. E outra coisa que o Carlos falou, a Kiva falou, que não vai sair mais da cabeça. Ele não é juiz, ele é o advogado. Mas isso mesmo. O juiz é Hashem. Ele é o advogado. Ele é o advogado fiel. Então, a leitura que vocês fazem, assim, não estou criticando, estou tentando entender. Eu vim de fora, estou chegando agora. E eu estou com as coisas assim, fervendo na minha cabeça. Aí fica mesmo. Então, lá fora, em outras religiões, até no catolicismo, eles fazem essa unicidade de falar que Jesus é Deus. E agora eu estou vendo aqui, até a sua palavra é muito verdadeira, porque está dentro da Bíblia, e o tempo que ele fala, justamente isso. Eu tenho o poder que me foi dado. Exatamente. Então, isso está assim, está fervilhando na minha cabeça. A verdade, você está começando a ver com... Você está vendo com os olhos agora de um médico forense. Primeiro é um médico clínico que olha por fora e dá o veredito. Depois um médico forense, o que ele vai falar? Peraí, essa pessoa faleceu, vamos ver de onde veio a bala, vamos ver qual é o percurso da bala, entendeu o que eu estou falando? Você começa a investigar e você, peraí, se ele tivesse o poder dado dele mesmo, para que ele precisaria falar, eu venho em nome do Pai? O poder que eu tenho está no nome do Pai. Quando ele está na cruz, ele fala com quem? Com o Pai. Você pode matar um Deus? Não. Aliás, ele pede ajuda, né? Antes, né? Ele pede para livrar ele daquele cálice. Então ele pediria para quem? No final ele fala, seja feita a tua vontade. A tua vontade, não a minha. Não a minha. Ele fala. Bom, vamos Mas continuar. da mesma forma que se fala que ele revogou a lei, que ele mudou tudo, Na que verdade, ele ele não criou revogou. novas coisas. Não, ele não Como criou, não. é que ele como filho, Exatamente. ele teria poder sobre Não, o e que outra o coisa, pai determinou? uma coisa que a gente Como o aprende, advogado anularia uma sentença? Quem anula é o juiz. uma coisa que a gente aprende, até no seminário teológico que a gente fez na igreja evangélica, né? A Bíblia não pode anular a própria Bíblia. A Bíblia não pode ter contradição.
Se Yeshua disse que não ia revogar nem um tipo, né, Yud, né, da lei, não ia revogar nada da lei, que ele veio para cumprir a lei, o próprio Rabi Shaul também falava. Exatamente. Então, como é que ele veio revogar? Mas isso é um outro papo, é um outro show. Vamos voltar para esse show aqui. Mas não vem nesse show aqui. Ele até anuou, né? Desculpa, cortei. Não, mas Não, pode falar, faz parte. pode interromper. O que a gente está É fazendo... assim mesmo, é dinâmico, É. entendeu? O que nós estamos fazendo é uma analogia, essa paraxá Até Matou? diminuir a pena. com Yeshua e Hashem. A questão de nós estarmos entendendo como funciona isso, a Torá coloca situações para a gente vamos entender então como é Começa a que analisar. funciona isso. Então vamos lá de novo, né? É uma ligação de cada um de nós com o Hashem, que tem um noivado e tem um casamento, né? Então, quando a moça, né, a noiva, fica noiva, ela fica proibida, de novo, proibida para qualquer outro homem. A partir do momento que nós aceitamos Yeshua, a partir do momento, vamos colocar até o judeu de nascimento, ele tem a obrigação de estar noivo com Hashem. Aí, infelizmente, a gente vê muitos que estão por aí, alguns totalmente seculares, alguns até ateus, e outros estão aí voando para outras religiões, não aceitando Hashem. Nós, no casamento, somos proibidos a qualquer outro. Então, isso que é muito sério, o que está acontecendo hoje, dentro da religião cristã, que é esse sincretismo que houve religioso, a gente respeita todas as religiões, a gente entende que cada momento é o seu momento, mas a gente está num momento aqui de estar buscando a verdade, que liberta, não é isso? A verdade liberta. Então, sim, e não tem mais como a gente falar, olha, eu não tinha conhecimento, o conhecimento está aí para todo mundo. Hoje o conhecimento do bom e do mal, né? Está para todo mundo. Você tem que escolher um ou outro conhecimento. Né? Então vamos lá. Então o noivo, né? Então quando a pessoa assume um compromisso, esse compromisso ele não pode estar pulando de um lado para o outro. Que é quando cochearás, né? Se Hashem é Deus, bacana. Agora se você acha que Baal é Deus, vai lá, cara. É contigo mesmo. Então, o tempo é cada vez mais, essa palavra é forte. Porque nós, noivos, né, do Eterno, por meio de quem? De Yeshua, Yeshua que traz esse noivado para Deus. Ele é o caminho dessa salvação. Ele é o Derer, né? O caminho, ele é o caminho dessa salvação. Ele é o caminho para o encontro com Hashem. Eu já até mostrei para vocês a questão do Santos dos Santos, Kadosh Kadoshim, né? Que tinha duas cortinas grossíssimas, né? E em Yom Kippur eram abertas. A gente acha que a cortina vai abrir assim, igual ao teatro, né? Tá? Não. Era uma sobreposta à outra assim. Aí era aberta aqui. Fazia um caminho aonde o sumo sacerdote ia, por esse caminho, entrar no Santo dos Santos, na presença do Eterno. Esse caminho, né, quando ele fala eu sou o caminho e verdade, ele está falando, sabe aquele caminho que em Yom Kippur era aberto para vir e ter a expiação realmente do povo todo, o sumo sacerdote entrava, para ter a expiação? Eu sou esse caminho que leva à expiação, que leva ao encontro de Hashem. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Então, Hashem é esse noivo, mas tem um caminho para chegar ao noivado que é Yeshua. Está entendendo? É que eu quero chegar, então fica proibido. Então não dá mais para a gente ficar assim, ah não, olha, eu vou, sábado não quero nem saber, vou ficar no domingo. Ah não, eu vou comemorar as festas lá, de não sei aonde, mas as festas do Eterno não quero saber.
Você está proibido. Ou nos dois, né? Ou nos dois. Ou ficar lá e cá, né? É quanto cocheirás, né? É. Então, se você se separou de tudo, você tem que se separar de tudo. A única coisa que você não pode separar é o quê? De Hashem, da vontade dele. Como é que eu sei a vontade dele? Eu não sei como é que é a vontade dele. Fala comigo, Deus, eis que te digo, eis que te falo. Fala comigo aqui. A gente está estudando aqui. Conhecimento. A gente está estudando a Torá. O Eterno está falando. Algo que foi escrito há mais de 3 mil anos. A gente está estudando agora, conseguindo fazer uma correlação com a Shua. Olha só. Li isso, essa correlação em algum lugar? Não. Mas é algo que é lógico para a gente. Porque a gente já tem uma bagagem. Já tem, consegue fazer essa analogia. Né? Então vamos lá. Então a única coisa que você não pode se separar, você se separa do mundo. Tudo. Exceto de Hashem, da vontade dele. Como é que é a vontade dele? Estudando a Torá. Né? Então, esse ato de negação, primeiro você tem que negar a si mesmo, não é isso? Quem é que fala, negue-se a si mesmo, né? Isso. Não tem, eu escutei uma vez isso, não é isso? Negue-se a si mesmo. Pega a tua cruz, ou seja, você vai ter que pegar os teus 42 caminhos aí para você tirar esse Mitzrayim de você. Você precisa entrar num caminho. E ele é o caminho, eu sou o caminho, a verdade é a vida, né? Então você tem que entrar no caminho. Tá fazendo isso? São estágios, né? São estágios que a gente, quando sai do Egito, a gente vai passando por processos na nossa vida. Eu falei isso com um amigo, se não me engano, ontem. A gente sai, né, do Egito e a gente entra num processo, né, contra nós mesmos. Porque a maior batalha, a maior luta é conosco mesmo. Sim. Você está entendendo? Da gente se enquadrar naquilo que ele quer. O povo saiu do Egito e em todos os estágios que eles passaram, a todo momento ele se apresentava diante do Eterno com uma acusação. Ué, peraí, Moshe, mas lá no Egito não tinha o pepino? Cebola? Lá no Egito não tinha cebola? Lá no Egito a gente não tinha carne? A lembrança ela estava sempre presente, ainda em meio à escravidão. É aquela jornada, as 42 jornadas que você tem que fazer para tirar o Egito. Para tirar isso, e é devagarzinho. Às vezes nós passamos pelos processos, pela nossa falta de consciência, pela nossa falta de entendimento. Aí às vezes nós mesmos entramos nas coisas que não é para entrar e daqui a pouco nós mesmos estamos sentindo um aperto. Né? O que é isso? Feliz somos nós que somos apertados pelo Eterno. Por quê? Significa que somos filhos. Né? Deus aperta e comprime, corrige o filho a quem ama. Então, quando nós começamos a entrar nesse processo, começamos a viver uma vida com Hakadosh Baruch, o Santo Bendito seja, de uma forma diferenciada, as coisas nunca ficam da forma que está. Né? Porque se ficar da forma que está, significa que nós não estamos alcançando nem galgando nada da parte dele. Né? Essa relação entre deserto, estar num deserto, viver num deserto e passar pelo deserto, é o ponto final daquilo que Deus quer, lá na frente. Porque como é que você vai abrir a boca e contar sobre uma experiência que você teve no deserto se você não passou por ele? Se você não viveu? Então é em meio ao deserto que vai te trazendo experiências novas, coisas diferenciadas. E quando a gente olha para trás, a gente fala para nós mesmos, poxa, eu passei por isso. Né? Por quê? Porque é o deserto que faz isso, é o deserto que trabalha. Os estágios do deserto é que trazem a compreensão na nossa vida daquilo que Hashem quer pra gente. Tem compreensão, você falou muito bem, você tem que entender o que você está passando e trabalhar em si. Porque o noivado, a pessoa que é noiva ainda não tem a maturidade ainda do casamento, como está lá em Bereshit 2:24, né? Uma só carne, né? É isso aí. Miriam e Sião será uma só carne.
Então, o que o Eterno quer para nós, até nas suas 42 jornadas, essa anulação do que a gente fez errado por meio de Yeshua, essa caminhada que hoje, como eu falei, Yeshua não voltou até hoje, porque nós, os gentios, o mundo, né, colocando o mundo, e principalmente nós, Israel, não estamos ainda completamente preparados para a vinda do Mashiach. Por quê? Está sendo dado chance desse noivado, o noivo, junto com o Eterno, anular o passado. Porque depois que vier casamento, aí daqui para frente sim, o marido, né, vai ter condição de anular. Mas e o passado que ficou? Como é que fica isso? Entendeu essa questão, né? Então, esse unir-se a uma só carne, a gente ainda está fora disso. Né? Muitos, né, até entram no orgulho, acham que não, eu estou legal, estou 100%. Ninguém está 100%. Não está. Não está mesmo. Eu estou falando quantas jornadas? Foram 42 jornadas, né? Para tirar o Egito, para eles poderem entrar na terra, sair, né? O Mitzray, né? Essa terra de condição, de aperto espiritual, ainda estava neles. Foram 42 jornadas. Por isso você fala, poxa, por que eles andaram tanto de lá para cá devagar? Porque eles precisavam. Cada caminhada que eles faziam era uma construção, uma desconstrução, melhor dizer, uma desconstrução para uma construção. Vamos lá. Estava todo o acampamento. Desmonta todo o acampamento, você está desconstruindo. Tem o Miscã também, né? Tabernáculo. Desmonta tudo. Arruma tudo como é devido. Junta todas as tribos na ordem certa. Quem é que vai levar, dentro dos levitas, quem vai levar o quê? A gente até falou, né, a questão de Cora, né? Ele tinha uma atribuição muito forte, né, de levar os objetos do Miscã, né? E, não, isso aí para mim não basta. Orgulho, que ele se achava muito. Isso que ele está aqui. Toma cuidado com o orgulho, que você achar que está muito bom. Aí nessa caminhada, como o Arripinho estava falando, né? Você não vai funcionar, né? Você não vai entender, não vai fazer essa caminhada. Né? As 42 jornadas, elas são atribuídas aos 40 anos? É dentro dos 40 anos. Dentro dos 40 anos. Tem 42 jornadas. Então, é como se eles tivessem acampado 42 vezes. Trocaram 42 vezes o local. O tempo que ia ficar, quem é que ele decidia? Hashem. O GPS deu, né? Ele até falava. Primeiro GPS foi a nuvem. Segue a nuvem. Parou a nuvem. Para quê? Monta tudo. Se a nuvem amanhã acabou de montar, a nuvem andava, peraí, rápido. Vamos lá. E não era de qualquer jeito. Que isso está fazendo o quê? Para o povo aprender uma disciplina. Sem disciplina não dá, cara. O grande problema nosso, eu vou colocar brasileiro, né? Nosso, é falta de disciplina. Falta de margem. Margem. Limites. Hesed. Amor puro. Abraão, né? Amor puro. Via alguém, né? A tenda dele tinha, né, 4 saídas para ele ver. Se tinha um viajante, ele corria para o viajante para pegar o cara e falar de Hashem. Amor puro. Itzhak. Margem. Geburah, né? Que é mais restrito, já é mais justiça, já é algo que você tem que ter mais normas. Aí é a margem. Aquele poço, ele é cavador de poço. O poço precisa de quê? Margem. De margem, de paredes. Se não tiver paredes boas, o que o poço faz? Já era. Você tem que saber. Um rio, ele corre muito bem. Desde que tenha margem. Se não tiver margem, a gente viu o que aconteceu no Vira sul. lagoa. Não, a gente viu o que aconteceu no sul. Cadê a margem do rio? Desapareceu. Foi um caos. A água é muito bom, o rio é muito bom. Mas sem margem, vira caos. Aí precisa de margem. Aí vem Jacob, Sferet, que aí ele vem a harmonia disso tudo. Ele junta as duas coisas, é assim que a gente tem que ter harmonia. Não pode ser nem um lado nem o outro, tem que ter o equilíbrio. Jacob é isso, Israel é isso. Sferet, aí vem a harmonia. Vai falar. Falando
falando de casamento, e Yeshua dá uma ideia muito boa aqui, um resumão aqui, 17:14 de Yohanan, ele vai dizer assim, ó, deles tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não pertencem ao mundo, como eu mesmo não pertenço ao mundo. Mas não te peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não pertencem ao mundo, como eu não pertenço ao mundo. Separa-os para a santidade por meio da verdade. A tua palavra é a verdade. Como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. A favor deles, eu me separo para a santidade, para que também eles sejam separados para a santidade por meio da verdade. Oro não apenas por eles, mas também por aqueles que confiarão em mim, por causa da palavra deles, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás unido a mim e eu a ti. Oro para que eles também estejam unidos a nós, ou seja, unicidade, né? Ligado na terra, ligado no céu. É isso que vai trazer esse relacionamento de carne, essa união, esse casamento é através da verdade. E qual é a verdade que liberta? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É essa unicidade que vai dar o veredito que a Hashem quer para nossas vidas, né? Através desse relacionamento, né? Quer ver? Vocês já observaram, eu falei sobre isso ontem, vocês já observaram uma pessoa que imita a outra? O cara imita tão bem, um cantor, imita um artista, uma pessoa famosa, pega até fama imitando as pessoas, mas o que ela faz para imitar essas pessoas? Ela acompanha, ela segue os passos. Para se conhecer a verdade, tem que seguir os passos, tem que entrar em profundidade, tem que ser uma só pessoa. Isso é casamento. Até em Hebreus, se eu não me engano, Hebreus 11, que Rav Shaul fala o quê? Sede meus imitadores como sou de Yeshua. Ele fala isso. Ele não diz, ó, me imita porque eu sou bom. Ele diz, sede meus imitadores como sou de Yeshua. É justamente isso que eu estou falando. Olha agora. só, Quando ele não diz que ele é bom. Quando a pessoa entra muito no orgulho, é a queda que vai vir. É. Né? Exatamente. Ele tem que entender que ele por si só não tem poder nenhum. Até o noivo só tem poder porque o pai está lhe otorgando ali. O poder. Olha, o que ele está pegando aqui, né? O pai, junto com o noivo, pode cancelar um compromisso errado O pai com que a noiva fez, até retroativo, com efeitos retroativos. Efeito ex-tunc, né? Ex-tunc. Né? Agora, o pai e o marido têm efeito ex-nunc. Ah, é? O negócio tá É isso mesmo? Estamos falando latim aqui. Latim. Tem 3 pessoas que fizeram direito aqui? Tem 3. Guilherme também. Ou seja, um efeito ex-tunc vai abranger agora para trás. Ex-tunc, só daqui para frente. Você vai ver que tem algumas leis que é isso, podem retroagir, outras não. Entendi. Entendeu? Entendi. Então essa é essa vertente. Então a questão do orgulho é muito séria. Não pode ser mexido. Não pode ser mexido. Tem até um exemplo que o Rabbi Lubavitch fala de Bar Korba. Bar Korba. Quem foi Bar Korba? Rabino Akiva, junto com outros rabinos, né? Mas Akiva era o mais importante, 100 e pouco da era comum, né? Depois de Cristo. Esperava-se tanto. Qual era o contexto da época de Yeshua? Veio uma Mashiach bem Davi. Só que veio uma Mashiach bem Yosef, que vai voltar como bem Davi. Aí nessa história, para redimir, né? Trazer um homem a Deus e outro para libertar. Você não consegue ser liberto se você não se aproximar de Hashem.
Por isso que Yeshua teve que vir em 2 passagens. E para abrir para o mundo inteiro. Para abrir para o mundo inteiro. Senão o mundo está tudo perdido. Não, essa é realmente essa graça, né, que existe mesmo. Para o mundo inteiro, uma graça merecida, é verdade. Abrir para o mundo inteiro. Então ele vem para trazer essa remissão. Eles se fazerem até chuvar e voltarem ao eterno. Por meio de quê? Do Dera, do caminho, que é Yeshua. Mas eles estavam esperando no contexto do quê? Vamos acabar com esses romanos. Aí vem Bar Kokhba, que tinha não todas as características do Mashiach, mas aquela história, quando você quer alguma coisa, né, você acaba, você, eu digo em geral, né, a pessoa fecha os olhos para as coisas e fala assim, não, é ele. Não, vem cá, mas você fez realmente todos os testes com ele, que ele realmente é Mashiach? Depois a gente pode até fazer esse estudo, que até tem, foi até objeto de um dos congressos do Conselho Brasileiro do Judaísmo Messiânico, sobre Mashiach. Então tem as características do Mashiach, né? Um deles é saber muito a Torá, cumpridor da Torá. Está entendendo porque um judeu tradicional fala assim, não, Jesus, o JC, Jesus Cristo, não pode ser, porque ele veio revogar a Torá e um dos princípios, pilares, para ser o Mashiach, tem que ser profundo conhecedor da Torá escrita e oral, né? E também cumpridor, né, dessa Torá, viver a Torá. Vocês estão dizendo que ele revogou, então não é culpa, esse judeu não aceita Jesus. Culpa do mundo cristão. Só isso. Que ainda pegou, em nome de Jesus, perseguiu e matou os judeus. E aí? Está entendendo? Por isso que eu falo, até eu aceito um judeu de família tradicional não aceitar Yeshua. Que nós temos a obrigação de mostrar para ele quem é o verdadeiro Yeshua. Agora, aquele que soube quem era Yeshua, viveu essa graça com Yeshua, poder de Deus na vida dele por meio de Yeshua, e agora nega porque ele quer um status diferente. Realmente. É o caminho inverso. Esse aí é o caminho inverso. O que a Bíblia fala para esses? É a porca que Está cortado. Acabou. Então vamos lá, Bar Kokhba, né? O Rabi Lubavitch, ele fala que Bar Kokhba, Rabino Akiva, que foi até um erro, né? Até abrindo um parênteses, Rabino Akiva teve esse erro, porque eles queriam tanto o Mashiach ben Davi, que falou assim, é esse cara, ele é um general, ele está lá, ele conhece alguma coisa de Torá, né? Mas não tinha todos os requisitos. Mas é ele. Aí falou que era ele. Até então, todas as reuniões dos talmidim, dos discípulos de Yeshua, eram nas sinagogas. Reuniam-se em casa? Claro que reuniam-se em casa. Mas em todos os Shabbatot, o que está em Atos 15? Porque em todos os Shabbatot, todos os sábados, né? Moshe é estudado, Atos 15, 21, é estudado nas sinagogas. Então esse pessoal que está entrando, que não é judeu, tudo neófito, né? Esse bando de neófito aí, o que eles vão fazer? Dá o basicão para eles, o arrozinho com feijão, e eles vão aprendendo o que a gente está fazendo aqui, vão aprendendo aos poucos. Que Moisés, né? O que está falando Moisés? Está falando da Torá, do Pentateuco, né? Está falando da Torá. É estudar. Então aos poucos ele vai compreendendo, aos poucos ele vai entrando cada vez mais dentro do judaísmo. Vai entendendo. Mesma coisa, a pessoa se converte. Então numa igreja evangélica. Vamos colocar ele para praticar tudo? Não, calma. Tem a classe lá dos novos convertidos. Depois ele vai para outra classe. Vai a classe lá também do batismo. Vai fazendo as coisas. Ele vai caminhando dentro ali para ele poder entender. Tudo aos pouquinhos. Tanto que eu falo aqui, o pessoal, a gente está entrando dentro do judaísmo messiânico. A pessoa entra. Eu não sei nada, fica desesperado. Calma. Como fala em italiano, piano, piano, você vai montando. Né? Devagarzinho, você vai longe. É devagar, você vai aprendendo aos poucos. E esse aprendizado aos poucos é constante. Todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos desenvolvendo. Não é porque um cara, por exemplo, é rabino.
Está aprendendo. Todo dia aprende. Todo dia. É impossível achar que sabe tudo. Foi o problema de Bar Kokhba. Mas o que eu estava falando, só para terminar, a questão do Akiva, né? Então, o Rabi Akiva foi um dos maiores rabinos que já existiram dentro do judaísmo. Ele cometeu esse erro. Colocou como Mashiach o Bar Kokhba. Bar Kokhba, aí chegou nas sinagogas e falou assim, ó, a partir de hoje todas as sinagogas aqui vão dizer o quê? Que Bar Kokhba é o Mashiach. Aí todos nós lá, discípulos de Yeshua, a gente ia levantar, não é não. Por isso. Quem é o Mashiach é Yeshua, por isso. Aí começou a ter problema. Que até então, os discípulos de Yeshua eram o quê? Era uma seita dentro do judaísmo. Seita, coisa horrível, né? Não, era normal. Não tinha seita dos fariseus, saduceus, essênicos, blá blá. Tinha um monte de seitas, muitas. E o judaísmo messiânico, quando é que começou o judaísmo messiânico? Lá com Yeshua. Todo judeu é messiânico. Espera uma Mashiach, mas messiânico com Yeshua começou quando ele veio. Os discípulos dele eram judeus messiânicos. Todos os discípulos dele porque eram judeus que criam em Yeshua. Todos seguidores. Todos seguidores, né? A seita do caminho, a seita dos Netzarim. Era isso. Era isso que eles faziam. Netzarim, Nazarenos. É. Todos que tinham esses dois nomes, né? Era o mesmo grupo. Se reuniam todo o Shabat, no Shabatot, estavam na sinagoga. Aí chegou um momento que, não dá pra gente ficar aqui. Que ia pra sinagoga, estava tendo atrito, imagina. Então, começou a se afastar das sinagogas. Aí que começaram realmente mais encontros na casa de um ou de outro. Aí começou. Essa é uma história que aconteceu verídica. Mas vamos começar aqui a questão do Bar Kokhba. O Bar Kokhba, ele se achou tão bom que literalmente Bar Kokhba é Ben, em hebraico, Bar em aramaico, né? É filho de uma estrela, Bar Kokhba, filho de uma estrela, olha só. O nome dele, o filho de uma estrela, lá em cima. Aí o que o Rebbe Lubavitch, que esse é um título, né? Messiânico, derivado do versículo, uma estrela virá de Jacob. Uma estrela virá de Jacob. Então, baseado nisso, ele tinha esse título messiânico. Mas ele errou tanto que o nome dele deveria ser Bar Koziba, filho da mentira. Olha só. Então eles reconhecem que houve um erro ali, de acreditar que o fulano, porque ele se achou também muito bom. Ele ainda, é aquela história da preparação, ele não era Mashiach. É entendido que cada geração vem alguém que até tipifica o Mashiach. Não é quer dizer que ele venha ser o Mashiach, né? Para já preparar o mundo. Nós temos o Mashiach que vai voltar, que é Yeshua, e o mundo todo verá. Mas eu estou falando de Bar Kokhba que ele, com a arrogância dele, ele se julgou muito bom. Ele se julgou acima do que poderia ser, né? Isso também está no Talmud de Jerusalém, Tanit 4, 5, né? E Sanhedrin 93b também está essa afirmação aqui. Então vamos lá. O noivo sabe que tem poderes halárricos, ou seja, entendimento da halahá, dos nossos sábios, somente em conjunto com quem? Com o pai. Quero terminar essa parte aqui. Ele não tem direito em si mesmo. Espiritualmente significa que ele sabe que todas as suas capacidades dependem de Hashem. O que Yeshua falava? Todo o poder foi dado por quem? Por eu mesmo, né? Todo o poder foi dado por mim mesmo. Se puder, me afasta eu mesmo desse cara, isso vai ser feita a minha vontade. Me livra do mal. Eu e o Pai somos um. Eu não acabei de ler o Bereshit, né? A questão de uma só carne, é o casamento. É o casamento. Yeshua tem um casamento com o Eterno. E ele é o caminho para que nós tenhamos um casamento com o Eterno.
Está entendendo onde eu quero chegar com essa paraxá aqui? Então vamos continuar, né? Então, esse poder ele não alcança sozinho, mas ele precisa do Eterno, né? E essa anulação que tem que ter, né, dos erros, né, dos compromissos, é uma anulação, primeiro, de nós mesmos, anule-se a si mesmo, né? Pega a sua cruz, né? De nós mesmos, e uma anulação para o mundo, para as coisas do mundo. Não é que a gente vai agora, anulação para as coisas do mundo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar numa caverna. Não. Eu vou lá para o monte, lá na montanha, né, ser um ermitão lá, tal, lá, vou ficar lá, bom. Monge. Não. Tem até, como é que é o nome dos dois rabinos, o pai e o filho, o que fez um dos precursores da Kabbalah. Meu Deus, esqueci agora. E ele foi com o filho, na época do Império Romano, ele teve que fugir. Gente, fugiu agora o nome dele. Ele teve que fugir, ficar ele e o filho numa caverna. Ficaram 10 anos na caverna. Eles ficaram 10 anos nessa caverna, estudando, Torá, se elevando espiritualmente, orando o tempo todo. Imagina, preso numa caverna, comendo alfarrobas. E nessa história, joga aí para ver, ficaram 10 anos na caverna. Ficaram esse tempo todo, depois eles saíram. Quando eles saem com o nível espiritual lá em cima. 10 anos direto. Bacana. Só que eles perderam o contato com a humanidade, eles perderam a humanidade em si. Aí vem agricultores arando a terra. Aí eles falam assim, como assim? Os caras estão perdendo tempo arando a terra? Aí vão arguir o cara. O que você está fazendo isso? Não, estou aqui para ter alimento para mim. Não, mas eu comia alfarroba e estava tudo certo. Eu estou fazendo isso para o meu sustento. Para quê? A gente estava dentro da caverna e vivemos 10 anos lá. Para que você precisa disso tudo? Não, para dar conforto, sustento para minha família. Não, que isso? Aí houve, né, o filho desse grande rabino, ele vem com a questão espiritual dele tão forte que ele gera até, vamos dizer, não digo um ódio, mas gera uma situação até de revolta tão grande dele, que parece sair o fogo dos olhos dele, assim, uma situação que queimou a carroça do cara lá, queimou tudo. O negócio é absurdo. Aí vem um anjo e fala assim, volta para a caverna. Não entenderam nada. Mais um ano de leve na caverna para vocês se acertarem, para vocês poderem sair. Vocês não entenderam nada. As revelações que o Eterno te deu, deram para você, que o Eterno deu para vocês, né? Eram revelações para vocês saírem melhores. Vocês saíram piores. Vocês perderam o senso de humanidade. Vocês se acharam muito bons, acima dos outros. Humildade. Abaixa. Para vocês saírem. Aí saíram. Depois eu vou lembrar que eu perdi, porque a gente fica tão focado aqui que eu perdi o nome agora. Mas isso aí vale pelo menos pela ilustração, né? Não adianta você ficar se elevando tanto, se você vai acabar se perdendo, né? Não importa, né? Se você tem algo tão elevado, se você não souber trabalhar esse algo tão elevado, né? Você nós estamos ainda incompletos, ainda estamos lá no noivado ainda, né? Para chegar ao casamento. Né? Estamos ainda caminhando. Estamos caminhando. Estamos lá, 42 caminhadas a gente está lá. Isso. Mas a vontade é de chegar, né? Terminar essa caminhada. Deixa eu falar mais um pouquinho aqui sobre esse negócio de compromisso. O Rabino Yehai menciona 3 formas recomendadas de fazer, momentos recomendados de fazer promessas, né? Quando alguém tem hábitos pecaminosos e deseja se arrepender deles, fazendo uma promessa, por exemplo, alguém que come muito ou tem hábitos errados, né, promete não comer mais carne, por exemplo, né? Por um tempo, né? Beber e tal. Isso é algo bom, né? Se ele é muito ganancioso, né, ele segurar essa ganância dele de querer mais poder, ou presentes,
Não vou nem falar o que rola aí, né? Mas o cara vê que está errado. Então esse é um momento bom até de fazer um compromisso com o Rachel. Dizer, ó, não vou mais praticar isso. Aí é questão de consciência, né? O 2, se houver uma oportunidade de cumprir um mandamento, uma mitzvah, ele pode fazer um juramento para cumprir aquela mitzvah e não perder a oportunidade. Então, se a pessoa quer se arrepender de algo errado que está fazendo, faz um compromisso. Se a pessoa, outra questão, quer realmente cumprir uma mitzvah, não deixar passar essa oportunidade de cumprir o mandamento de Deus, faça essa promessa. Eu tenho 3, fala. Quantos são os mandamentos? São 613. Aí você fala assim, caramba! Cumprir um já é difícil, 613 já era. Não. 613, até a gente já comentou, acho que não passa. Todo mundo já sabe. 613 é em geral. Aí você fala assim, Tem categoria. só Yeshua, só Jesus cumpriu os 613. Não. Como não? Ele não é uma Mashiach, você está falando uma heresia, tá vendo? Não. Yeshua, que ele era produtor rural, tinha terras? Não. Não. Ele era mulher? Não. Ele era escravo. Não. Ele era rei? Não. Rei, secularmente falando. Desse reino não. Não. Desse reino, não. E o reino não era daqui. Secularmente falando, não. Era casado? No princípio, não. Não era casado. Era pai? Não. A gente sabe, não. Então você vai tirando um monte de situação. Esses 600 mandamentos Abrange tudo. isso. Abrange tudo. Ele era sacerdote? Não, mas Yeshua era sacerdote. Não. Calma. Sacerdote. No da templo ordem ele não era. de Melquisedeque. Do templo, não. Por mais que um irmãozinho até... Isso eu falei no congresso lá em Joinville. Por mais que um irmãozinho... Aí um irmãozinho veio questionar. Não, mas a Miriam, né, Maria, era da tribo de Levi. Sim, era da tribo de Levi. Mas só que a tribo passa pelo pai, Yehudá. Ele nunca poderia servir no templo. E para servir no templo, pai e mãe da tribo de Levi. Yohanan. Yohanan, sim. E Yohanan, ele era o sacerdote. E na minha teoria, ele serviu no templo. Yohanan, Só que ele viu, João Batista. João Batista, ele viu a podridão que estava lá, É isso aí. porque até o próprio sumo sacerdote, é aquela história que a gente conhece. Legalmente, era sumo sacerdote, sim, porque ele foi empossado lá. Legitimamente, ele era sumo sacerdote? Não. Legalidade e legitimidade tem que andar juntos, mas Nesse caso não dá. nesse caso e em outros casos aqui que ele está vivendo não estão andando. Entendeu? Era esse o problema. Quando ele viu aquela podridão que estava acontecendo ali, ele falou, estou fora. Não vou me contaminar. É aquela história. Não vou me contaminar. Para mim, o Eterno deu um chamado nele. Para, não se contamina, vai falar que o meu Mashiach está chegando, revelou isso para ele, e traz o povo para ter chuva, por arrependimento, para a volta do Eterno. Porque o noivo está vindo. O noivo, junto com o pai, pode apagar esse teu passado aí. Depois do casamento já não dá. Retroativo, lembra? Efeito ex-tunc. Vai vir o efeito ex-tunc. Deus falou para ele, ó, vai vir o efeito ex-tunc aí. Depois vai ser efeito ex-nunc. Aí já era. Entendeu? Tunc pega presente, passado. Nunca daqui para frente. Isso? Isso. Beleza? Hoje a gente está falando até português, hebraico, juridiquês, né, que é latim, italiano, piano se vai não tá. Hoje está uma coisa, né? Então voltando, 3 também. Assim como possui o pai Jacob, uma vez, né? O pai Jacob fez uma promessa quando estava em dificuldades, assim aquele que está em perigo pode fazer também promessas. Está em Bereshit 28, 22, né? E 31, 13. Então, 3 motivos que você pode fazer promessas. Você tem um hábito ruim.
Você faz um compromisso com o Hashem de quebrar aquele hábito, parar. Isso é legal. Você está com uma oportunidade de cumprir uma mitzvah, um mandamento. Faz. Até a questão, né, não é barganhar com Deus, tipo assim, se eu ganhar essa grana, se eu ganhar essa grana, eu vou dar, né, o meu dízimo alto. Você está fazendo uma barganha, não é isso. A questão sempre tem que ser diferente. Eterno, me prospera. E eu quero cumprir um mandamento de dar o dízimo à tua casa, fazer prosperar a tua obra, dar tzedakah, como a gente já falou aqui, tzedakah, ser um praticante verdadeiro da Torá. Aí você é bom. Né? Então, se você tem a oportunidade de, primeiro, né, quebrar um hábito ruim, fazer esse compromisso. Praticar uma mitzvah, um mandamento, é muito bom. E também, se você está num estado realmente de perigo verdadeiro, fazer realmente um compromisso com Deus. Porque muitas situações que acontecem na nossa vida, de estado de perigo, é para você acordar. São aqueles construir e desconstruir, né? Aquela questão do tabernáculo, a gente falou, né? A nuvem andava, desmonta, parou, monta de novo. Foram 42 vezes. Esse foi um construir e reconstruir incessante, né? Então, aqui em Deuteronômio, a gente vai dar um pulinho no outro capítulo, né? 23, 21, 23. Quando você faz um voto a Hashem, seu Deus, você não demorará em pagá-lo, não demore em pagá-lo, né? Pois Hashem, seu Deus, certamente o reivindicará de você. Lembra que eu contei daquele rabino? Fez um compromisso na sinagoga. Chegou, não cumpriu. Hashem cumpriu de alguma forma. Ele não teve o que ele tanto queria. Cumpriu. Foi liberado para ele. Então, se você faz um compromisso com o Eterno, está em Deuteronômio 23, 21, 23, não demora. Não demora, que isso vai ser cobrado. E isso seria pecado para você. No entanto, se você se abstiver de fazer um voto, não será um pecado para você o que quer que venha dos seus lábios. Você deve ter cuidado de incumprir. Ele está falando aqui, se você, de alguma forma, não puder realmente, legitimamente cumprir, é diferente. Por isso que em Yom Kippur a gente pede perdão, lembra? Voltando àquela tua história. Poxa, mas questões que eu fiz pactos, eu fiz promessas do passado. Yeshua está para vir me pagar, mas Yom Kippur é o momento certo. Por isso que Yom Kippur é tão importante. Não, já fui perdoado por Yeshua, está tudo certo. Lembra dos 42 caminhos. Você tem que ser uma questão diária. Aí, de novo, você vai lá pedir. Porque nesse decorrer do ano, você fez também promessa. Que ele já está falando, é tanta graça que o pessoal fica falando que acaba virando desgraça. Deixa eu pular aqui. Precisa entender que Yeshua também não vai perdoar o pecado. Quem perdoa o pecado é Deus. É Deus. Deus a salvação vem por Deus. A salvação vem pelo Eterno. É do Eterno. Porque Quer dizer, a salvação é do Eterno por meio de Yeshua. Por meio de Yeshua. E é só a gente parar e analisar. Porque quem ressuscita Yeshua? O Cristo, vamos colocar assim. Quem ressuscitou o Cristo? Foi ele que se ressuscitou? Não. A gente vê o texto, a gente vai ver. Não foi ele que se ressuscitou. Ele foi ressuscitado pelos méritos de ser um tzadik, de ser um justo. Que o justificou. Assim como outros, como o nosso irmão Caleb falou, como outros se levantaram como Mashiach, né? Só que não foram perfeitos em todos os aspectos. Yeshua não, ele teve a perfeição. E a graça de ser o quê? Ser ressuscitado por Hashem. Pega Mateus 28, 18. Vê o que está escrito aí. 28, 18. Tiago 28, 18. E Yeshua se aproximou deles e falou-lhes, dizendo:
toda a autoridade no céu e na terra foi dada a mim. 19. Portanto, vão e façam talmides ou discípulos entre pessoas de todas as nações, imergindo-os na realidade. Agora a Trindade não existe, mas eu estou falando a questão, toda a autoridade foi dada por mim mesmo. Ele falou assim, toda a autoridade que eu tenho foi dada por mim mesmo, eu sou o cara. Não, o que ele fala? Toda a autoridade no céu e na terra foi me dada a mim. Por Deus. Então ele foi otorgado essa autoridade. Aquilo que a gente estava falando da procuração, do representante, estava falando de José do Egito, né, Yosef, entendeu? Essa que é a questão que a gente tem que ter em mente, isso aqui. Tá bom? Essa parte agora, eu vou finalizar agora, que a gente já está na hora, mas eu queria só dar uma explanada rápida nessa parte aqui da Paraxá Masei, né? A gente está falando da jornada, vou falar rápido aqui. Se não der, a gente não tem problema, a gente já falou bastante, né? Os conceitos de constrição e vastidão, que a gente está falando do Israel, constrição, o que Deus tem prometido para o povo a Israel, né? Canaã, que é vastidão, tem sentido espiritual. De minha constrição, eu evoquei o dela, como está no Salmo 118:5. Então, por vezes, né, você tem que ter um aperto, algo que te aperta, para você poder invocar o Eterno. O que aconteceu com o profeta Elias, né? Ele ficou lá numa situação que estava, né, depois de tudo que ele fez, aí ele falou assim, eu quero morrer, né? O que ele fez, eu estava atrás dele, né? Ele estava chutando balde, né? Essa que foi a verdade. Aí ele via, não tem a passagem falando a questão que vinha um vento, não sei o que e tal, achava que era Deus, não era Deus, achava até que no silêncio também. Aí era Deus, não é isso a passagem, mais ou menos? No silêncio, não é isso? Então lembrar que no silêncio. Então, essa constrição que às vezes Deus faz, né? Para você caminhar, muitas vezes também é silêncio. Você acha que Deus não está ali, mas no silêncio era Deus. Não é isso que fala a palavra? No silêncio, às vezes. Deus não está falando onde está. Nos locais mais escondidos, mais improváveis, Deus está lá. Para falar com você, cuidando de você. Às vezes a gente acha que Deus não está, nos abandonou. Por que eu estou passando isso? Porque você precisa desse aperto. Por que esse aperto? Para ele ver como é que você vai se sair? Ele sabe. Para você saber quem você é. Para você poder testar a tua imuná, a tua bitarrom. Lembra? Imuná, você saber que Deus está no controle de tudo. É a tua fé. É a fidelidade. Imuná é fidelidade. Fé é fidelidade. Deus é fiel a mim? Não. Ele é fiel à palavra dele. A ele mesmo. A ele mesmo. A lei que ele tem. Se você está dentro dessa lei dele, bacana. Ele é fiel à lei dele. E ele faz tudo para que você esteja dentro da lei dele. É fiel à lei dele. Bitarrom é saber, com essa fidelidade, se Deus está no controle de tudo, já deu certo. Não é vai dar certo, já deu certo. Então esse silêncio, às vezes, né, é necessário, essa terapeuta é necessário para você se conhecer, para você se testar, para você falar assim, poxa, naquele momento ali, eu estava desesperado, achando que já era. Mas nunca, se você for ver, nunca te faltou o pão. Está com dificuldade, tá com aperto, tá com conta para pagar atrasado, tá com dinheiro, mas Deus só está testando. Você vai chutar o balde? Não. Você vai parar de ir, né, na sinagoga, nos encontros, vai parar de orar? Às vezes a gente dá uma desânimo, mas não pode.
O profeta não desanimou? O Elias está desanimado? E falou assim, agora levanta aí que tem muito mais que você fazer. Tem reis aí para você um dia, tem o seu substituto aí, vamos embora. Tem tudo. Entendeu? É isso, né? Então, para fechar essa parte do caminho, né? Então, essa divisão do Jordão para a Terra Prometida é uma divisão que nós ainda não alcançamos. As 42 jornadas foi para eles se prepararem para poder chegar no Rio do o rio se abrir novamente. E é interessante que no livro de Josué, não vou pegar senão a gente vai ficar muito tempo. No livro de Josué foi um momento que o rio estava caudaloso, não é isso? Não estava fácil. Eles passaram o Jordão estava baixinho, entraram de boa, ultrapassaram ali de boa. Não, era um momento que a água estava, né? A correnteza estava forte, para ultrapassar ali não dava. Mas a água abriu. E como é que abriu? Com a arca. Foi qualquer um que pegou a arca? Não. E a gente até falou, a gente vê alguns locais, né? Igreja, que põe lá uma miniatura ou uma réplica da arca. O poder da arca, vamos lá. Tá. Isso não pode. Tem uma que tem a arca e fica no meio do púlpito assim. Não pode. Não pode. Isso é uma heresia. Nós temos você tem a menorá. O desenho dessa menorá aqui, primeiro, não está em escala. Não está em escala. Essa menorá aqui é pequena, não é do tamanho, e completamente diferente. Não era, os braços não eram assim. Os braços eram diferentes, eram retos. É diferente. Então o desenho não pode ser igual. Você pode ter algo que lembre. Então eu tenho uma caixinha lá que lembre a arca. Não pode. Aí a arca não pode. O Arão ali não pode. O Arão é muito sagrado. Então como é que eles fizeram? Qualquer um pegou? Não. Os levitas responsáveis em carregar a arca. E entraram, tipo Nachon, né? Aminadab, aquele sujeito que Deus fala para Moshe, na beira do Mar Juncos lá. Tá parado o quê? Manda o povo baixar, mas tem um marzão, tudo mineiro, né? Tudo mineiro. Todos olhando assim, marzão, sou esse marzão aí. Se fosse carioca já entrava, né? Tudo mineiro. 7 anos de praia. Garotão. Então, para encerrar, entrou e ele foi caminhando. Ele foi louvando a Eterno até que chegou aqui. Foi necessário esse ato de fé. Então, dessas 42 caminhadas, cada caminhada foi necessário um ato de emuná, de tarrão de fé. E quando eles chegaram na margem, eles já tinham sido preparados. Aí quando eles chegam à margem, caminhando, com o que é mais sagrado com a Torá ali, né? Com a arca, aí põe o pezinho, o que aconteceu? O rio se abre. E aqueles sacerdotes ficam aqui, no meio do rio, né? Para o povo passar, não é isso? E vai passando. E fazem o quê? Um altar ali. Em homenagem, reconhecendo Hashem. Pedrinha, não era de pedras? Tudo, 12, né? Tudo, né? Foi isso? 12 pedras, né? Tudo isso que é feito tem um propósito. Esse Egito que está no indivíduo e está em cada um de nós, tem que ser tirado. Tirado por quê? Por meio da oração, da tefilá, por meio do estudo da Torá e principalmente por meio de Yeshua HaMashiach. Sem Yeshua HaMashiach você não consegue transpor, nós não conseguimos transpor não só o mar, né, de Juncos, mas não conseguimos transpor o Rio Jordão para chegar nessa terra prometida que Hashem tem para nós. Amém? Vamos encerrar aqui. Sempre, como eu falo, sempre tem muito mais coisa para falar, mas o que foi necessário ser falado, foi falado. Isso que é importante. Então vamos encerrar, que todos tenhamos um dia com muitas brahotas, final de Shabbat,
e uma semana abençoada. Vamos fazer a benção. Mas ainda vamos continuar aqui com o nosso estudo, né? Mas senão não vou acabar. Mas vamos, para as pessoas que estão assistindo e vão assistir, receber o Rahá. E eu vou estar fazendo todos juntos, estaremos fazendo. Então vamos abençoar todos que assistiram e irão assistir. Hashem, te agradecemos por mais um shiur, te agradecemos por ter trazido a tua revelação a nós. A revelação não é nossa, é sua. Obrigado por Yeshua HaMashiach, que esse dera, esse caminho, que é um caminho, verdade, é a vida para todos nós. É o noivo junto com o Pai que faz com que nós possamos estar apagando nossos erros passados. Então pedimos ao Hashem que nesse momento todos os erros nossos do passado, do presente, sejam apagados. E todos os erros que nós cometemos, consciente ou inconscientemente, palavras que proferimos, atos que fizemos que não são de Ti, não são do Teu agrado, ó Hashem, que sejam apagados pelos méritos de Yeshua HaMashiach. Ó Hashem, junto com Yeshua HaMashiach, apague realmente o nosso passado errado. Apague tudo que fizemos de errado, seja num passado distante ou seja num passado bem recente. Ó Hashem, apague também nossos erros presentes, passados, e não nos permita fazer erros futuros. Que tenhamos a consciência de que somos aqueles que estamos caminhando para sermos não só mais a noiva, o noivo, né? A noiva, melhor dizendo, mas que sejamos realmente aqueles que possamos casar, fazer um só corpo, como tu disseste, que tu e o Pai são um, e que sejamos um contigo, Yeshua, em meio dessas tribulações todas, nos livres do pecado, do mau pensamento, dos más atos. Nos coloque a Torá no nosso coração, porque a Brit Hadashah, a nova aliança feita com Israel e herdar, ó Hashem, que seja essa nova aliança, seja realmente feita, colocada a Torá nos nossos corações, para que possamos sermos cumpridores com alegria de todas as mitzvot que são a nós devidas. Obrigado, Hashem, obrigado pela semana que se foi e obrigado pela semana que se iniciará. Obrigado também por esse livro. E quando terminamos o livro, nós falamos Hazak, Hazak, Benek Hazek. Força, força, sejamos fortalecidos. Porque nós estudamos a tua Torá e agora somos fortalecidos com a tua Torá. E somos fortalecidos porque em união, em conjunto, não separado. Por isso que é importante estarmos reunidos aqui. Em teu nome, te agradecemos mais uma vez. Amém. Amém. Yevaheh Adonai Vishmeneha. Amém. Adonai Panaveleha Vikumeka. Amém. Issa Adonai Panaveleha Veasen Leha. Shalom. Amém. O Eterno te abençoe, te guarde, faça o Eterno resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno levante o seu rosto sobre ti e põe em ti a Shalom, deixemos o Ramachia. Amém. Tchau, a todos, uma semana abençoada. Amém. Amém.